Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre os 5 maiores erros que toda lash designer comete. Absolutamente todas já cometeram ou estão cometendo esses erros. E são esses erros que te impedem de ter sucesso na área de extensão de cílios. Como ter muitos clientes, uma agenda cheia, ter seu próprio negócio. Então, se eu fosse você, eu não pulava esse vídeo, já ficava aqui e assistiria ele até o final. Porque sim, existe uma solução para esses problemas e eu tô aqui para ajudar vocês. Então, se você ainda não me segue aqui no canal, já começa a me seguir. Ativa as notificações porque toda semana vai chegar um vídeo novo com muito conteúdo para que você possa aprender mais e ter resultados como lash designer. Porque a cada 10 pessoas que entram para o mercado de extensão de cílios, pelo menos 7 vão desistir. Por quê? Elas não entenderam ainda como ter resultado. E aproveita também, já me segue no Instagram, que lá tem conteúdo todos os dias. Inclusive, os meus stories são uma aula. Então, não se esquece de começar a me seguir lá também, tá? E no final desse vídeo, já deixa aqui a sua opinião, porque pra mim é muito importante saber o que vocês acharam, ok? Então, nós vamos falar sobre esses erros. O que acontece? A maioria das profissionais ficam presas somente pensando em técnica. E técnica por técnica, qualquer profissional vai ter, seja ela boa ou ruim. Hoje em dia, no mercado de extensão de cílios, nós vemos aí muitas profissionais com mais técnica ruim, as famosas tufeiras, com uma agenda cheia, fazendo muito dinheiro, e profissionais com uma técnica boa, que trabalham com biossegurança, tendo dificuldades para captar clientes. E o primeiro erro que essas profissionais estão cometendo é captar clientes somente pelo boca a boca. O boca a boca, ele funciona? Ele até funciona, mas quando você começa um novo negócio, porque quando você começa a trabalhar com extensão de cílios, você tem que pôr na cabeça que isso é um negócio capaz de te fazer faturar 5, 6, 7, 10, 20 mil reais. É com essa cabeça que vocês precisam começar. Eu sei que muitos de vocês ainda não conseguiram os primeiros 4 mil reais e 20 mil parece ser impossível. Mas se você continuar por aqui assistindo os meus vídeos semanais, você vai ver que não é impossível assim. O que acontece é que você ainda não descobriu o caminho. Então imagina que você abriu o seu estúdio, que para você poder ter cliente, você vai depender única e exclusivamente do boca a boca, daquela cliente indicar você para uma amiga. Então acaba que essa situação ela é bem complicada, porque o boca a boca ele vai funcionar mais a longo prazo e para algumas pessoas podem até não funcionar. Então é preciso ter cuidado. Você precisa trabalhar o seu marketing, não somente o boca a boca. Hoje em dia existe Instagram, Facebook, existem grupos que você pode vir a divulgar o seu trabalho, até mesmo com outros profissionais da área da beleza. Então é muito importante que você consiga direcionar o seu negócio para um ponto efetivo, tá? E agora nós vamos falar sobre o segundo erro, que também está diretamente ligado a essa parte de atrair clientes. Copiar conteúdo de outros profissionais. Ai, Agatha, no Instagram só tem mais do mesmo, todo mundo tá fazendo a mesma coisa, eu vou fazer também. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma simples. Nem todo mundo, nem toda cliente vai se agradar do mesmo tipo de conteúdo. Eu tenho 5 amigas. Essas 5 amigas vão escolher profissionais diferentes.
E sabe por quê? Porque é uma questão de identificação. Então você não precisa fazer mais do mesmo para atrair clientes. Vou mostrar para vocês outro ponto. Tem aquela profissional que ela é especialista em mega volume e a profissional que ela é especialista em naturalidade do olhar. Então, nós temos dois tipos de conteúdo totalmente diferentes um do outro. Se a profissional que trabalha com naturalidade copiar o conteúdo daquela profissional que trabalha com algo mais chamativo, essa profissional vai repelir todos os clientes dela. Então, na hora que você vai criar o seu conteúdo para postar no seu Instagram, você precisa ter clareza de que tipo de cliente você quer atrair. Você quer atrair aquela mulher que fala mais alto, aquela mulher que fala mais baixo, aquela mulher que gosta de algo mais chamativo, aquela mulher mais clássica. Porque para você criar conteúdo, você precisa direcionar ele para algum lugar. Porque é como um perfume, nem todo perfume ele vai agradar a todo mundo. Tem gente que gosta de perfume mais doce, tem gente que gosta de perfume mais amadeirado. E quando se trata de atração de clientes no Instagram, é a mesma coisa. Então, é muito importante que você tenha esse tipo de clareza. Não dá para você poder ficar copiando, porque isso aí acaba te afetando. Geralmente, as pessoas que têm resultado, elas entenderam a forma correta de criar esse tipo de conteúdo. Então, copiar não vai te ajudar. Para de ficar copiando, fazendo mais do mesmo, sabe? Isso não funciona mais. Você precisa ser autêntica. E eu sei que a palavra autêntica traz um pouco de receio porque você pensa, eu não sei como eu vou fazer isso. Mas isso é uma conversa para outro dia, não concorda? Uma outra coisa, que é o terceiro erro que muitas de vocês cometem, é não se posicionar como marca, mas sim como apenas aquela pessoa que faz cílios. Agatha, como assim se posicionar como marca? É bem simples. Quando você começa no mercado de extensão de cílios, você começa sem clientes. Só que se você tiver visão, você quer que o seu estúdio cresça, você quer ter muitos clientes. E quando você trabalha sozinha, tem um teto para você atingir. Eu sozinha consigo fazer no máximo R$22 mil com atendimento. E para que eu consiga aumentar o meu ticket médio, o que eu preciso fazer? Ter outras profissionais trabalhando para mim. Então é uma visão a longo prazo. E isso precisa ser construído desde muito cedo. Porque se você trabalha apenas o seu nome e se vende como uma profissional de extensão de cílios, isso acaba acarretando falta de credibilidade dependendo da forma como você mostra o seu dia a dia, tá? Então você precisa ter clareza do que você quer a curto, médio e longo prazo. E isso a gente pode vir trabalhando nos próximos vídeos para que você consiga entender melhor. E é importante que você entenda que se posicionar como marca é você fazer com que o seu cliente veja que extensão de cílios não é apenas colocar fios nos olhos, vai muito além disso. Se trata de trabalhar a autoestima, elevar a autoestima, mudar a forma como aquela mulher vai se olhar no espelho. Você é uma especialista. Extensão de cílios é uma coisa muito séria que muita gente fica negligenciando essa profissão. A gente estuda muito. O nosso investimento em cursos de saúde ocular é muito alto. Então você precisa ter essa clareza. Você não é só uma extensionista de cílios qualquer. Você, a partir desse momento, você é uma empresária
que foca nos resultados. Eu sei que para muitas essa visão parece ser um pouco distante, mas conforme for passando o tempo você vai ver que não, porque você vai precisar de ajuda. E se você não trabalhar a sua marca, se você for apenas uma extensionista de cílios, a sua cliente não vai ver lógica em fazer com outra pessoa no seu espaço, a não ser você. Então, quando você não tiver horário para atender essa cliente, sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer com outra pessoa fora do seu estúdio, mas não vai fazer com aquela profissional que está ali dentro. Então, você precisa abordar mais a parte técnica, abordar a experiência do seu estúdio, ok? Agora nós vamos ao quarto ponto, que é postar fotos sem estratégia. Só postar por postar. Eu tiro foto de antes e depois, vou aqui postar no Instagram e é isso. Não, não é isso. Foto de antes e depois não converte mais. Aí nós vamos voltar lá naquele erro número 2, que é onde a pessoa copia o conteúdo da amiguinha. Quando você posta uma foto no Instagram, você precisa ser intencional naquilo. Qual é a sua intenção ao postar essa foto? É vender? O que você vai falar na legenda? O que exatamente você está ofertando para sua cliente? Você precisa ter clareza disso, porque se você ficar postando só foto de antes e depois, você é só uma extensionista de cílios, você está mostrando sua técnica. E nós estamos vivendo a nova era onde as pessoas estão buscando por experiência. As pessoas não vão olhar aquela foto, nossa, que cílio perfeito, eu vou fazer lá. Não. As pessoas vão, antes de fecharem com você, elas vão olhar outro Instagram. E se naquele outro Instagram a profissional tiver um cílio tão bom quanto o seu, mas postar o espaço, postar como é a experiência do cliente no estúdio dela, a coisa já muda. E o seu trabalho pode até ser melhor que o dela, mas não é isso que você mostra. Então, para você mostrar que o seu trabalho é melhor do que o de alguém, que você tem valor, não é só postando foto de antes e depois, porque isso não vai ajudar, isso não vai fazer com que você tenha mais clientes, tá? E o quinto ponto, para mim, acaba sendo o pior de todos, que é cobrar barato, achando que isso vai deixar os seus serviços mais atrativos. Quando não. Quando você busca um cliente, você precisa ter clareza de qual cliente você quer. Aquele cliente que vai te valorizar, vai respeitar o seu trabalho, é um cliente que ele se respeita. E o cliente que ele se respeita, ele está sempre em busca do melhor para ele. Ele não pechincha preço. Ele quer um bom resultado, ele quer ter uma boa experiência. Então, esse cliente, ele não vai atrás de promoção, ele não vai atrás de preços baixos. Esse cliente, quando olhar um preço baixo, nossa, o trabalho tá bonito, mas o preço está muito baixo, é melhor eu fazer em outro lugar. Aí ele acaba pagando mais caro com uma profissional com a técnica inferior à sua, mas que sabe se posicionar, que sabe cobrar um valor justo pelo seu serviço. O preço, ele também define ali o seu valor no mercado, ele também nicha o seu perfil de cliente. Aí acaba que você fala assim, eu não consigo fidelizar os meus clientes mesmo cobrando barato. É porque o cliente, que ele vai por preço, ele está sempre procurando preços baixos. Então, quando ele encontrar uma pessoa que cobre mais barato que você, pode ser R$5, ele vai te largar e vai começar a fazer os cílios com aquela pessoa. Por quê? Porque está mais barato. Quem por preço vem, por preço vai. Então, você precisa gerar valor nos seus serviços. É muito importante que você consiga entender isso. Então,
o preço nunca foi atrativo para nada. O cliente que vem por preço, ele é aquele cliente que vai te trazer dor de cabeça. As clientes que mais me deram trabalho na vida foram as que vieram de promoção. Então, quando eu entendi isso, e eu entendi isso muito cedo, foi logo no meu primeiro ano, como Lash Design, eu já estou há 7 anos no mercado, eu acabei com essa história de fazer promoção. Eu acabei. Não existe promoção no meu estúdio, não existe promoção de sobrancelha, não existe promoção de cílios, não existe promoção de curso, não existe promoção de nada. Quem quiser entrar dentro do meu estúdio vai pagar o valor que eu cobro. E se não estiver satisfeita, é só fazer em outro lugar. Aí você vai falar, ai Agatha, mas pra você é fácil falar que você já tem cliente, que você já tem uma agenda cheia, que tem outros profissionais trabalhando para você. Sim, hoje é fácil para mim falar, mas eu precisei trabalhar tudo isso para que fosse fácil para mim estar falando sobre isso hoje. Porque se eu não tivesse mudado o meu posicionamento, eu continuaria sendo ali a profissional baratinha, a da promoção, a que não tem reconhecimento, a que não é valorizada, entende? Então você precisa passar por todos os processos para conseguir esse resultado. Eu vejo muitas meninas fazendo curso de volume russo, mega volume, fio clássico, fazendo vários cursos de técnicas, achando que é isso que vai trazer resultados para ela, quando na verdade não. Eu já cometi esse erro. Lá atrás, quando eu comecei, eu fazia curso de tudo. Tinha de tudo no meu estúdio. E quando eu trabalhava com mega volume russo, fio clássico, acabava que eu não tinha um nicho específico. E eu parei de trabalhar com mega volume, porque essas clientes são as que dão mais trabalho. São as clientes mais difíceis, então particularmente não é um nicho que eu gosto. Então no meu estúdio só fio clássico, volume brasileiros e efeitos. Acabou. Eu volto pro lado da naturalidade, porque a cliente que busca a naturalidade, ela não pechincha preço, e isso eu entendi. Aí ó, um conselho para vocês. Mas você precisa trabalhar na parte que te deixa bem confortável, tá? É muito importante que vocês prestem atenção nesses erros, porque esses erros vão definir o seu sucesso ou o seu fracasso. Então comecem a trabalhar para que vocês consigam construir um negócio de excelência, para que vocês não precisem fechar a porta do seu negócio, para que vocês não precisem trabalhar CLT para outras pessoas ganhando pouco, vendendo o seu tempo. A área de extensão de cílios, ela é bem promissora, você pode ganhar muito bem. E acima de tudo, se eu puder dar um conselho para vocês, eu sei que se o conselho fosse bom, seria pago, mas esse eu vou dar de graça. Não aceitem conselhos de quem nunca construiu nada e parem de se comparar e se basear no resultado de outras pessoas. Ou fulano fracassou por falta de conhecimento. Comece a se basear nas pessoas que tiveram resultado, porque isso é o mais importante. Porque se uma pessoa tem, você também pode ter. O que te separa dessa pessoa é o conhecimento. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Toda semana teremos vídeos novos. Mas já deixa aqui o seu comentário falando o que você achou. E ativa as notificações, porque toda semana vai ter um conteúdo muito bom que vai te ajudar a elevar o seu nível, vai te ajudar a ter sucesso na área de extensão de cílios.